Oi, meu nome é Yasmin e hoje eu vou falar um pouco sobre os opioides. Um dos mecanismos mais importantes para a nossa sobrevivência é a dor, ou melhor dizendo, a dor fisiológica. Entretanto, no nosso dia a dia, nós somos expostos a diversos agentes patológicos, estresses ou, por exemplo, batidas, que podem vir a desencadear uma dor patológica. Essa dor patológica, ela vai necessitar do uso de fármacos que possam cessar a dor causada por ela, e um desses fármacos são os opioides. Os opioides, por sua vez, são analgésicos que agem diretamente no sistema nervoso central, cessando a dor, ou seja, gerando analgesia. Tal efeito analgésico é usado há anos e fora descoberto a partir da flor da papoula. Estudiosos descobriram que essa flor possuía um líquido muito eficaz na cessação de dores e o denominaram como líquido mágico. Com o avanço dos estudos, esse líquido mágico foi então denominado como ópio. A partir da filtração do ópio, descobriram que ele era formado por diversos alcaloides. E a partir então desses alcaloides, foram criados os chamados opioides naturais, que são derivados diretos do ópio, tendo então a morfina, a heroína e a codeína. Com o início do uso dessas substâncias, foi notado que eles geravam, além da analgesia, vários outros efeitos adversos. E a fim de reduzir esses efeitos, foram criados então os chamados opioides sintéticos, que são derivados diretos dos opioides naturais, tendo-se então a meperidina, a metadona, o tramadol e o fentanil, sendo que atualmente são mais utilizados no uso clínico a morfina, a codeína, a meperidina e o fentanil, que serão melhor falados à frente. Mas afinal, como ocorre essa analgesia? Então, o nosso organismo ele possui receptores responsáveis pela administração das nossas sensações de dores, os chamados receptores opioides endógenos, sendo eles o Mi, o Delta e o Kappa, localizados nas vias ascendente e descendente da dor. E no nosso organismo também temos os chamados peptídeos opioides endógenos, como por exemplo as endorfinas, que são liberados quando somos expostos a situações de estresse corporal, como por exemplo um trauma. Quando liberados, esses peptídeos vão se ligar aos receptores opioides, gerando dor fisiológica. Porém, em situações patológicas, para cessar a dor muito mais elevada, é necessário o uso de fármacos como os opioides, os quais vão se ligar aos receptores opioides e gerarão analgesia através de duas ações, a ação espinhal e a troncoencefálica. Na ação espinhal, a ligação do receptor opioide ao neurônio fecha os canais dependentes de voltagem, impedindo a sinapse entre os neurônios. E também mantém abertos os canais de potássio, gerando um efluxo de potássio que causará uma hiperpolarização que irá impedir a despolarização que é responsável pela passagem de informação entre os neurônios de primeira e segunda ordem, os também chamados neurônios pré- e pós-sinápticos. Já a ação troncoencefálica, os opioides inibem a transmissão GABAérgica no tronco. E como o GABA é responsável por inibir o neurônio inibidor da dor, o corte da sua transmissão fará com que ocorra o circuito inibitório descendente da dor. Lembrando que os neurônios pré-sinápticos estão localizados nos gânglios espinhais, ou seja, na via ascendente, e os neurônios pós-sinápticos no bulbo cerebral, ou seja, nas vias descendentes. E quando ocorrem essas ações sobre os neurônios, a mensagem de dor não é repassada, fazendo com que a percepção de dor no cérebro não ocorra. E como todo fármaco, os opioides também podem gerar vários efeitos além da analgesia esperada, os quais também são usados na identificação de overdose ou uso desnecessário dos opioides. Esses efeitos podem ser no sistema nervoso central e na periferia. No sistema nervoso central, pode ocorrer euforia, devido à liberação de dopamina, sedação ou sonolência, devido à analgesia e seu efeito hipnótico, náuseas e vômitos, que é um efeito clássico de ocorrer em pessoas que tomaram opioides sem a necessidade, miose, que é a dilatação das pupilas e o que é bastante usado na identificação de overdose por opioides, e o mais grave de todos, que é a depressão respiratória, que ocorre devido aos opioides diminuírem a atividade no centro neuronal que controla o ritmo e a intensidade da respiração. E em altas doses de opioide, a respiração pode cessar por completo. No caso de overdose, pode levar até a morte. Já os efeitos periféricos são a constipação,
pelos opioides reduzirem a motilidade gastrointestinal, efeitos nas vias biliares, gerando a contração da vesícula biliar e atingindo o esfíncter de Oddi, que é responsável por evitar a passagem da bile para o duodeno, e a liberação de histamina pelos mastócitos, que acarretará em efeitos como rubor, prurido, sudorese, vasodilatação periférica e broncoconstrição. As características dos fármacos opioides são bastante parecidas, porém, cada um possui suas singularidades. A morfina, ainda muito usada, causa a liberação de histamina pelos mastócitos, que pode gerar efeitos adversos, como prurido ou coceira e sudorese. É um fármaco bastante hidrossolúvel, o que dificulta sua entrada em barreiras como a hematoencefálica do cérebro, fazendo com que sua entrada ao sistema nervoso central seja lenta. Já a heroína é bastante lipossolúvel, entrando facilmente no sistema nervoso central pela barreira hematoencefálica, e possui uma característica importante. A heroína é dada como uma morfina disfarçada, já que por ser diretamente derivada da morfina, ao entrar no sistema nervoso central, ela é convertida em morfina, e isso gera uma euforia muito alta, já que a entrada da morfina ao sistema nervoso central será numa alta quantidade e numa maneira muito rápida. A codeína também é dada como uma morfina disfarçada. Entretanto, apenas 10% é convertido em morfina, por ser um fármaco com um agonismo muito fraco aos receptores opioides, o que torna a codeína um analgésico fraco. Dos fármacos opioides sintéticos, se tem o tramadol, que também é um agonista fraco dos receptores opioides, e gera sua analgesia por estimular a liberação de serotonina no sistema nervoso central e reduzir a noradrenalina. E usado em cirurgias, se tem o fentanil, que é um fármaco muito lipossolúvel, entrando rapidamente no sistema nervoso central. E além disso, não é convertido em morfina. Ele mesmo atua no sistema nervoso central, o que o torna um analgésico muito potente. Entretanto, o fentanil gera uma forte depressão respiratória, que é um dos efeitos adversos mais graves dos opioides. Diante de todas essas informações, concluímos que sim, o uso de opioides é super benéfico devido à sua analgesia, porém, deve ser usado com bastante cautela e cuidado, pelos seus vários efeitos adversos e por serem substâncias psicoativas, o que pode gerar forte dependência. Além disso, vale ressaltar que os receptores opioides endógenos também agem no componente emocional da dor nas estruturas do sistema límbico, responsável pela percepção da dor. E o alto uso de opioides causará queda no limiar da dor, deixando a pessoa muito mais sensível à dor e aumentando a necessidade de tomar doses maiores de fármaco para cessar a dor, o que poderá levar a uma dependência. Espero que tenham gostado e até mais.